Há 600 anos, homens da Europa partiram em navios de madeira e iniciaram a Era dos Descobrimentos. Homens implacáveis e determinados como Cristóvão Colombo, os conquistadores e aqueles que o seguiram em seu rastro sangrento. Eles conquistaram um novo mundo e conectaram o planeta. Você pode pensar que é uma história de ganância em escala global. Pode pensar que sabe o que aconteceu. Mas há uma história mais profunda. As viagens de Colombo e a Era dos Descobrimentos têm raízes nas profundezas do tempo. Em uma ponte terrestre que povoou 2 continentes. Em placas tectônicas que separaram as Américas do Norte e do Sul da Afro-Eurásia e criaram 2 enormes zonas mundiais. Além dos metais preciosos, forjados no calor de uma estrela moribunda. Elos na cadeia de eventos da história do tempo profundo. Eu sou Jonathan Markley. Quando estudei história, eu aprendi a pensar na história apenas como a história da humanidade. Mas se você pensar bem, tem muito mais história. Devemos rastrear nossa história até os tempos profundos, até a formação do nosso planeta, nosso sistema solar e até mesmo o universo em si. Nesta série, vamos dar uma nova olhada em importantes eras da história humana, revivendo momentos essenciais, para mostrar como eventos profundamente antigos, como a explosão de estrelas, a colisão de continentes, secretamente moldam a história que acreditávamos conhecer. Revelando laços surpreendentes entre a história humana e o passado antigo. Vamos mostrar como nossa civilização e inovações, nossas viagens e batalhas são impulsionadas não apenas pelas decisões que tomamos, mas pela física, geologia, biologia, química, por forças que podem ser pequenas demais para ver, ou tão antigas no tempo, que a única forma de entender sua influência é pensar de uma forma completamente nova. Vivemos em um mundo conectado, trocando informações na velocidade da luz através de oceanos e continentes. Todos sabem disso. O que talvez não saibam é que muito antes da humanidade, o mundo inteiro estava literalmente conectado. A Terra nunca fica parada. Mais de uma dúzia de placas tectônicas mantém a superfície em movimento constante. Há 1,1 bilhão de anos, toda a superfície da Terra estava conectada no supercontinente Rodinia. Nos próximos 10 milhões de séculos, as peças do quebra-cabeça do planeta se separaram e se refizeram em novos supercontinentes. Primeiro, a Panótia. E depois dela se separar, o supercontinente Pangeia. Cuja destruição dará origem à Era dos Descobrimentos. Porque, cerca de 200 milhões de anos atrás, as placas tectônicas começaram a separar a Pangeia. Ao longo de dezenas de milhões de anos, a Europa se separa do norte da África. A metade oriental da África é arrancada para formar a América do Sul. Em mais 1/4 de bilhão de anos, essas peças de quebra-cabeça continentais mais uma vez formarão uma única massa de terra. Mas, por enquanto, o mundo está segregado em 2 zonas principais e muito diferentes. Em uma zona do mundo, a Afro-Eurásia, os continentes ligados da África, Europa e Ásia. 57% da massa terrestre do mundo
com mais pessoas, mais animais e mais plantas do que em qualquer outro lugar da Terra. Esta é a zona onde a civilização aparece pela primeira vez. Na outra zona, as Américas do Norte e do Sul abrigam civilizações mais jovens. No final do século XV, na época de Cristóvão Colombo, essas duas grandes zonas mundiais existiam em completo isolamento uma da outra. As pessoas viviam sem ter ideia de que outros povos existiam. Elas basicamente viviam em planetas diferentes naquele ponto. Assim, as forças do tempo profundo prepararam o palco para as viagens de descobrimento. Duas zonas mundiais isoladas, separadas por vastos oceanos. Mas uma delas está prestes a ser cruzada. A plataforma de lançamento para esta travessia é o Porto de Palos, na Espanha, em 3 de agosto de 1492. Um marinheiro italiano chamado Cristóvão Colombo está prestes a zarpar. Seu plano? Encontrar uma nova rota comercial até a China. Colombo não faz ideia de que, devido à geologia e à geografia da Terra, seu plano vai falhar completamente. Ou como esse fracasso épico fará de sua viagem uma das expedições mais influentes da história da humanidade. Mas o que motiva a jornada de Colombo ao desconhecido? O que ele espera conseguir quando chegar à China? Acredite ou não, um inseticida. Você ouviu bem, um inseticida. Tudo começou há cerca de 150 milhões de anos, com a evolução desta planta, conhecida como Piper negrum. Ela cresceu primeiro nas montanhas da Índia, onde há muitas pragas. E, para sobreviver, uma planta precisa se defender. Então, a Piper negrum desenvolveu uma molécula especial para fazer exatamente isso. Uma combinação de elementos comuns, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A molécula é chamada de piperina. Ela é letal para os insetos, mas não nos mata. Somos muito grandes, só nos dá um toque um pouco picante. Você a come o tempo todo. É mais conhecida como pimenta preta. E em 1492, os europeus ricos a queriam cada vez mais. A pimenta preta foi o produto mais valioso disponível. Mas devido às forças do tempo profundo, a pimenta preta não é algo fácil para a elite europeia conseguir. Saia em uma noite de luar e olhe o céu. O que a lua poderia ter a ver com onde a pimenta cresce? Para descobrir, temos que voltar no tempo, quando ainda não havia lua. Há 4,5 bilhões de anos, não havia lua no céu. E a Terra ainda estava se formando. E então? Acreditamos que um objeto, talvez um asteroide, mais ou menos do tamanho de Marte, colidiu na Terra. O material que foi espalhado da Terra e o objeto de impacto inicialmente formaram um anel ou disco ao redor da Terra, de onde a Lua foi se aglutinando em menos de um século. O impacto que levou à formação da Lua provavelmente foi o evento que fez com que o eixo da Terra fosse inclinado, no caso em 23,5 graus. E esta inclinação é fundamental. Isso significa que a região do meio do planeta recebia mais luz e calor contínuos do Sol. A inclinação do eixo da Terra, essa inclinação de 23,5 graus, é o motivo por que temos zonas tropicais na Terra. E também as regiões temperadas.
Então, após uma colisão cósmica criar os trópicos, as plantas evoluem para sobreviver na região. E somente nela, no caso de especiarias como a pimenta preta, que normalmente precisa ser plantada no solo em uma temperatura de 24 a 29 graus Celsius. Então, se você não vive no sudeste da Ásia e quer muito pimenta, você não consegue produzir sozinho. Você vai ter que comprar daquela região. E como o tempo profundo criou uma distribuição de recursos desiguais, os humanos tiveram que criar redes de troca para encurtar a distância entre o que queriam. Então, antes de Colombo, como os europeus conseguiam suas pimentas pretas? Vamos olhar mais de longe para uma visão mais ampla do mundo, como ele era quando Colombo nasceu. Aqui está a Índia, no extremo sudeste da Eurásia, a fonte de pimenta preta e outras especiarias. Os mercadores indianos comercializam essas especiarias com esse país, a China. Uma terra imensa com clima temperado, solo rico e imensos recursos naturais. Em grande parte da história humana, as grandes dinastias chinesas eram os estados mais poderosos e mais ricos do planeta. No início do século XV, a China é rica o bastante para enviar grandes frotas comerciais pelo Oceano Índico à África Ocidental, sob o comando do famoso almirante Zhang He. Mesmo quando pressões políticas encerraram essas viagens, os chineses seguiram com a tradição das rotas de comércio posteriormente conhecidas como Rotas da Seda. Os mercadores transportam produtos preciosos, incluindo especiarias, pela terra e pelo mar. As especiarias são passadas para comerciantes nos países islâmicos que se estendem do norte da Índia ao Oriente Médio, Turquia e norte da África. Finalmente, comerciantes de cidades-estados italianas como Veneza ou Gênova adquirem as especiarias de portos turcos ou do Oriente Médio e as levam para clientes da Europa Ocidental. Então era assim que as especiarias como pimenta preta chegavam à Europa medieval. E o motivo pelo qual os europeus pagam muito por elas. A Europa não importava apenas especiarias e itens de luxo. Ela importou grande parte de sua matemática e tecnologia do Oriente. 1000 anos depois da queda do Império Romano, a Europa é um conjunto de estados-nações remendados em disputa. Junte todos eles e sua população e riqueza não chegam nem perto da Índia ou China. Então é uma verdadeira crise, quando a Rota da Seda é subitamente interrompida e o fluxo de especiarias para, devido ao sultão turco Maomé II. O sultão passa a controlar o comércio por causa de sua geologia e geografia. A colisão pré-histórica dos continentes criou dois braços no oceano ao sul, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, que se destaca no centro do Oriente Médio, enquanto que o Mar Mediterrâneo banha as praias do norte e o Mar Negro se estende pela costa da Turquia. Por isso, a Turquia está em uma posição perfeita para atacar o centro do comércio entre Oriente e Ocidente. Atacando a Constantinopla e outros portos cristãos e cidades da região, o sultão fecha a Rota da Seda. Provas do que aconteceu ainda existem em uma certa construção em Istambul. Ela tem um nome grego, Hagia Sophia, ou Sabedoria Sagrada. Hoje é um museu. Ela foi originalmente construída como uma igreja, o santuário cristão mais famoso do Império Bizantino, quando Istambul se chamava Constantinopla. Mas junto com a iconografia cristã, há citações do Alcorão. Isso porque a igreja foi transformada em mesquita quando o sultão a tomou em 1453. Isso gera uma onda de choque por toda a Europa Ocidental, porque a Constantinopla é essencial, o portal entre a Europa e o Oriente. É o lugar onde especiarias e outros luxos exóticos do Oriente chegam à Europa. Mas um país da Europa
já planeja contornar a Rota da Seda. Um país considerado insignificante até para os padrões europeus. E, no entanto, no início do século XIV, o marco zero da era dos descobrimentos é Portugal. Ao invés de depender da Rota da Seda, o príncipe Henrique, mais tarde chamado de O Navegador, quer encontrar uma rota marítima direta para a Índia. Portugal é um país pobre. Mas se ele tomar o comércio de especiarias, será rico. Sejamos francos sobre isso. Os primeiros exploradores não iam ao desconhecido por prazer. Não, eles iam por ganhos financeiros. O plano do príncipe Henrique é fazer o que ninguém jamais fez. Navegar ao redor da ponta sul da África, rumo ao Oceano Índico. Mas há um motivo geológico pelo qual navegar ao redor da África não será fácil. A linha costeira do Oceano Atlântico na África possui poucos portos naturais ou baías. Então, quando os portugueses navegaram pelo sul, não havia muitos lugares seguros para ancorar. Há muitas áreas onde é quase impossível descer. E as correntes e ventos frequentes tornaram muito perigoso tentar entrar e sair das embarcações. Então imaginamos que essas expedições foram abrindo caminho lentamente e aí voltaram para Portugal, acumulando cada vez mais informações. Com o passar das décadas, os navios do príncipe Henrique acabam encontrando um punhado de portos seguros. Eles começam a comercializar de tudo, desde marfim a escravos. Mas décadas se passam e Henrique, o navegador, morre. E seus sucessores ainda não conseguiram contornar a África. Até então, as barreiras geográficas impostas pelo tempo profundo foram grandes demais. E então, em 1484, Cristóvão Colombo chega aos portugueses com um novo plano. Esqueçam a África. Economizem tempo e dinheiro navegando pelo Atlântico. Eles achavam que se cruzassem o oceano que havia além das praias ocidentais, eventualmente iriam chegar na Ásia Oriental. Colombo tem certeza de que, se navegar o suficiente a oeste, acabará no extremo oriente. Porque ele tem certeza de que a Terra é redonda. Mas, ao contrário do mito, Colombo não está tentando provar que ela é redonda. A maioria dos europeus instruídos sabia que a Terra é uma esfera. O antigo filósofo grego Aristóteles havia calculado que a Terra era redonda 2000 anos atrás. Mas Colombo e outros europeus não entendem uma questão mais profunda. Por que exatamente a Terra é redonda? Qual é a razão científica de planetas como o nosso serem esféricos, em vez de terem outra forma? É uma pergunta que podemos responder. E há uma pista em algumas fotos astronômicas recentes. Veja só esses dois objetos. Um é um cometa visitado por uma sonda espacial em 2014. O outro é Plutão. Por que o cometa tem um formato irregular, enquanto Plutão é uma esfera, como a Terra? Bom, a resposta é que a gravidade gera atração. Ou, como falamos para os alunos, a gravidade suga. Em outras palavras, objetos no espaço se formam quando a gravidade puxa detritos cósmicos para si. A força da gravidade sempre puxa em direção ao centro de um objeto. E quando se adiciona massa, a gravidade fica mais forte. Mas veja, a gravidade suga uniformemente. E essa é a razão pela qual o estado de menor energia é quando a gravidade acumula toda essa massa e aplana todas as imperfeições para criar uma estrela ou um planeta esférico. No entanto, para objetos muito pequenos como asteroides, a gravidade não é forte o suficiente para aplaná-los.
Na verdade, se um corpo tem menos de 1.126 quilômetros de diâmetro, a gravidade não é suficientemente forte para criar um planeta redondo. E é por isso que Colombo tem razão. Ainda assim, os portugueses ignoram seu plano. Então Colombo precisa encontrar novos investidores para seu projeto. E vai conseguir. Porque um dos maiores pontos fracos da Europa acaba se tornando uma vantagem secreta. Você se lembra como a Europa era um conjunto de estados bagunçados em conflito? Bem, pense nisso do ponto de vista de Colombo. Se os portugueses se recusarem, ele pode ir aos monarcas da Inglaterra, França ou Espanha. E pode dizer a cada um deles, se você me apoiar, farei de você o governante mais rico de toda a Europa. E é claro que, eventualmente, o rei e a rainha da Espanha decidem arriscar. Eles dão o financiamento para sua rota através do Atlântico até a China. E no dia 3 de agosto de 1492, 3 navios zarparam pelo Atlântico. Agora, de um ponto de vista limitado, você tem um italiano comandando um empreendimento comercial espanhol que está tentando obter uma vantagem econômica sobre os portugueses. Mas pense no conhecimento e na tecnologia a bordo desses 3 navios. Colombo estudou cartografia da Grécia e Roma antigas, que foi preservada por estudiosos árabes e traduzida para o latim. Ele está usando uma bússola que foi inventada na China e enviada para a Europa pelas rotas comerciais do Oriente Médio. Da perspectiva da história de tempo profundo, Colombo e seus homens representam a soma total de todo o conhecimento e inovação extraordinários da Afro-Eurásia. E, no entanto, como eles não sabem que a superfície do planeta está dividida em 2 grandes zonas do mundo, eles não têm ideia de para onde estão indo. Mas apesar disso, devido ao formato da Terra e das forças geológicas desencadeadas dezenas de milhares de anos antes, esses 3 navios da Afro-Eurásia encontraram terra. Uma ilha nas Bahamas que até hoje não foi claramente identificada. É 12 de outubro de 1492. Colombo agradece a Deus pelo que considera uma viagem de negócios bem-sucedida. Na verdade, ele reverteu o processo tectônico e reuniu novamente a Afro-Eurásia e as Américas. O mundo está reconectado. Os humanos redescobrem uns aos outros, por assim dizer, e todo o plano meio que se torna um tipo de Pangeia metafórica. Colombo não havia se dado conta de que chegara a uma região de um mundo desconhecida para os europeus. Ele acha que está em algum lugar perto da Índia e chama as pessoas que encontra de índios. Na verdade, esses habitantes das ilhas são os taínos. E como Colombo, eles vieram da Afro-Eurásia. Havia uma ponte terrestre durante a Era do Gelo que permitia que ondas de migrantes saíssem da Ásia e povoassem as Américas.
Dentro de alguns milhares de anos, eles chegaram ao extremo sul da América do Sul. Com o declínio da Era do Gelo, há cerca de 12 mil anos, o nível do mar sobe dramaticamente. Aquela ponte desaparece e esses humanos estão agora separados, isolados nas Américas da Afro-Eurásia, e a memória dessa conexão é meio que perdida. E não será literalmente até 1492 que essas vastas zonas do mundo serão reconectadas. A nova conexão será o início do que será chamado de intercâmbio colombiano. Uma vasta transferência contínua entre as Américas e a Afro-Eurásia, de culturas, tecnologias e, principalmente, seres vivos. A separação dos supercontinentes não foi apenas um evento geológico, foi também um evento biológico. Mas agora, tecnologias, plantas, animais, doenças e pessoas de uma massa de terra ou outra irão se espalhar pelos mares ao redor do mundo. A primeira fase de troca começa quando Colombo retorna à Espanha em 1493. Ele não encontrou pimenta preta, mas há outras especiarias e uma estranha folha que os taínos queimam, que eles chamam de tabaco. Essa folha matará centenas de milhões de pessoas. Seu ingrediente viciante, a nicotina, evoluiu como um inseticida natural, como a molécula de piperina da pimenta preta. Ainda mais emocionante para os espanhóis, eles encontram quantidades de ouro nos córregos e leitos de rios. Eles esperam encontrar muito mais e esperam que os taínos consigam para eles. Colombo escreve em um relatório oficial: esses povos seriam bons servos. E ele leva de volta vários deles como escravos. A segunda fase do intercâmbio colombiano começa em 2 de janeiro de 1494. Colombo retorna às Américas com 17 navios, animais europeus como porcos e gado e um pequeno exército. A sangrenta conquista das Américas está prestes a começar. E a arma mais aterrorizante dos conquistadores é o cavalo. Imagine aqueles cavalos chegando. Imagine um nativo americano que nunca tinha visto um antes, dizendo: o que é isso? Mas esta é outra história com um toque do tempo profundo. Afinal, os cavalos não são de fato uma espécie invasora na América. Na verdade, eles estão concluindo uma viagem de volta de 7.000 anos. O cavalo, que já havia entrado para a história humana, originalmente evoluiu nas Américas. Evoluíram e depois desapareceram. Possivelmente caçados até a extinção pelos ancestrais dos taínos da Era do Gelo. Mas alguns cavalos escaparam em segurança atravessando a ponte para a Eurásia, antes dos mares subirem novamente. Esses cavalos pré-históricos se espalharam pela Ásia e Europa, onde foram domesticados, reproduzidos e miscigenados. Agora, em 1494, o cavalo retorna às Américas como uma arma de conquista. Os cavalos carregam os espanhóis que seguem a trilha de Colombo em direção à América Central e do Sul, onde encontram um novo mundo de civilizações poderosas. Esta é a cidade do México, a 12ª maior cidade do mundo e a maior metrópole falante de espanhol do mundo. É um centro de comércio e cultura, mas no centro da cidade há ruínas de um grande templo. A cidade do México é construída diretamente sobre as ruínas de outra grande cidade, Tenochtitlan, o centro urbano do Império Azteca no início do século XVI, com 13 quilômetros quadrados e uma população de 200.000 pessoas.
4 vezes mais que a de Londres na época. E não são apenas os astecas. As Américas abrigam outros impérios e reinos poderosos, incluindo os maias e os incas. Mas conquistadores espanhóis não os derrotam com facilidade. Pelo menos não a princípio. Por exemplo, em uma noite de verão de 1520, Hernán Cortés e seus homens acabaram sendo caçados e superados em números. Perseguidos pelas vielas de Tenochtitlan, onde os espaços eram estreitos demais para poderem usar seus cavalos. Mesmo a tecnologia superior das armas de fogo é de pouca utilidade contra a infinita chuva de flechas e lanças. Mas enquanto os espanhóis fogem com o máximo de ouro que podem carregar, eles deixam para trás, sem saber, uma arma ainda mais poderosa que pólvora, cavalos ou aço. Porque dentro de um dos cadáveres do grupo de Cortés havia uma bomba relógio biológica trazida diretamente do Tempo Profundo. E meses depois, quando os espanhóis e alguns aliados anti-astecas retornaram para Tenochtitlan, eles encontram a cidade em caos e as ruas cheias de cadáveres. A varíola é o início do fim do Império Azteca. A doença se espalha pela América Central e do Sul. O resultado era catastrófico. Mas por que doenças europeias, como a varíola e sarampo, foram tão rapidamente mortais para os povos das Américas do século XVI? De certa forma, o motivo está ligado ao cavalo. Cavalos e outros grandes mamíferos nunca haviam sido domesticados na América do Norte ou do Sul. Porque quando os descendentes de caçadores asiáticos se estabeleceram e desenvolveram a civilização nas Américas, a maioria dos grandes mamíferos havia morrido. Mas veja essa fazenda do outro lado do Pacífico. Por milhares de anos, pessoas em toda a Afro-Eurásia viveram com seus animais domesticados, animais que muitas vezes carregavam patógenos dentro deles. Ao longo de dezenas de séculos, essas doenças mataram centenas de milhões. Mas ao longo dos séculos, os afro-eurasianos desenvolvem alguma imunidade limitada. Para os povos das Américas, a imunidade consistia em 2 oceanos. Os primeiros migrantes para as Américas se encontravam isolados nesse grande território. E as doenças da Afro-Eurásia estavam abrindo caminho pelas Américas. Mas quando as pessoas atravessaram os mares, os patógenos as acompanhavam. Em pouco mais de um século após Colombo, de 50% a 95% da população nativa das Américas morre. Alguns grupos têm descendentes no século XXI. Já outros são exterminados completamente. Os estados europeus eram minúsculos em comparação com esses grandes estados imperiais dos astecas e dos incas. Mas como os europeus têm armas, aço e doenças, eles são rapidamente capazes de conquistar essas civilizações impressionantes e as culturas da América do Norte também, e transformá-las em grandes áreas de aquisição de recursos para a Europa. Recursos que a Europa usará para financiar suas conquistas no resto do mundo. Nos próximos 400 anos, as Américas são transformadas completamente por novas espécies invasivas da Europa e Ásia. De gado e porcos para ratos e minhocas. De maçãs e laranjas e trigo do Oriente Médio
ao capim azul do Kentucky. Mas havia um comércio semelhante no sentido inverso das Américas para a Europa Ocidental. E então o que vemos é uma enorme exportação de colheitas e gado de todos os cantos do mundo para todos os cantos do mundo, transformando radicalmente a ecologia de todo o planeta. Isso porque, embora os povos das Américas não tenham grandes animais domésticos, eles criaram mais da metade de todas as plantas utilizáveis, incluindo tomate, abóbora, feijão, pimentão, chocolate, inhame, abacate, amendoim, batata e uma erva que tornou-se um dos exemplos mais surpreendentes do mundo de modificação genética. O que estava crescendo com sucesso na natureza nas Américas era uma planta chamada teossinto, um pequeno tipo de erva que levou muitas centenas de geração de reprodução cuidadosa e seletiva de teossinto antes de transformá-lo em uma cultura que pudesse alimentar um grande número de pessoas. Era preciso essencialmente mudar o DNA dessa coisa para que produzisse cabeças muito maiores. Uma espiga de teossinto é do tamanho de um dedo, com 5 a 12 grãos muito duros. Não é muita coisa, mas 10 mil anos atrás, os agricultores no México começaram a plantar e criá-lo. Eles viram que algumas espigas eram um pouco maiores, alguns grãos poderiam ser mais macios, e eles os plantaram. E ao longo de milhares de anos de reprodução seletiva, os agricultores do México o criaram. E essa é a palavra, eles criaram, o que reconhecemos como milho moderno. O milho é uma invenção humana. Inicialmente, ele é provavelmente importado à Europa como uma novidade, mas rapidamente as pessoas se dão conta de que é um item muito útil. Acontece que, apesar de a terra ter apenas poucos lugares para plantar temperos, ela possui muitas áreas onde o milho pode crescer. Lugares muito secos para arroz ou muito úmidos para o trigo. Ele cresce bem em uma ampla gama de condições. É relativamente tolerante a pragas, é relativamente resistente à seca e produz uma grande quantidade de carboidratos. E assim ele se espalha rapidamente pela Europa e pela África. E hoje é a base do sistema alimentar da Europa e da África. Nos dias modernos, isso revolucionou a agricultura em todo o mundo e especialmente em lugares como o centro-oeste americano ou a China, onde quase todo o milho que está sendo produzido hoje acaba indo para a barriga de um animal que usamos para alguma coisa, principalmente para proteína. Enquanto o milho é uma nova cultura que ajuda a transformar o velho mundo, uma cultura do velho mundo acaba se tornando a base para um império no novo mundo. Quando os conquistadores chegaram nas Américas, eles viram que estavam em um ambiente muito propício para plantar certas espécies que tinham uma grande demanda na Eurásia, sabe? O principal dentre eles era o açúcar. O açúcar era a droga preferida de muitos europeus. Os humanos têm uma ligação fundamental do tempo profundo com o açúcar. Porque é assim que usamos o poder do sol. Através da fotossíntese, as células vegetais usam água e dióxido de carbono para transformar a energia solar em oxigênio e moléculas de açúcar. Moléculas de açúcar simples são a base da glicose, que fornece energia para as células vivas. E assim desenvolvemos um dente doce. Receptores químicos que nos fazem querer essa fonte de energia que precisamos. Um Homo sapiens primitivo que tinha uma forte motivação para o açúcar poderia ter sido mais saudável, poderia ter mais gordura, poderia ter sobrevivido melhor ao inverno e ter mais filhos. E com o tempo, esse tipo de processo evolutivo geraria em nós um desejo por açúcar que ainda temos hoje. As plantações de açúcar surgem em áreas onde não há ouro para roubar. Em partes do Brasil, nas ilhas da Jamaica, Barbados e outros lugares. Através da exploração e conquista, os europeus agora aprenderam algo que a história do planeta do tempo profundo não lhes deu. Seus próprios trópicos. No início, essas plantações tropicais são trabalhadas por povos locais escravizados. Mas, como vimos,
eles começaram a morrer de doenças europeias. Assim, os plantadores de açúcar resolvem sua escassez de mão de obra importando escravos da África. O príncipe Henrique iniciou o comércio de escravos entre África e Europa na década de 1440. Agora isso se torna um dos maiores negócios de todo o intercâmbio colombiano. Nos próximos 350 anos, mais de 10 milhões de africanos serão enviados ao Novo Mundo para trabalhar nas plantações de açúcar do Brasil e do Caribe. E depois em outras plantações, cultivando tabaco, arroz, café e algodão para abastecer o mundo. Se você está achando que isso é o início da globalização, você acertou. Mas a substância que de fato conectou o mundo, ligando países do mundo todo em uma rede de comércio, não é uma planta tropical, mas um metal precioso, enterrado nas profundezas deste vulcão extinto da Bolívia, conhecido como Potosí. Mas não é ouro, como você pode achar, mas é prata. Uma das grandes descobertas que os conquistadores, os europeus, fizeram foi a disponibilidade de uma grande mina de prata em Potosí. E os europeus logo foram explorar. Mas do ponto de vista da história do Tempo Profundo, a prata não veio de fato de Potosí, mas sim de uma morte de uma estrela alienígena. As estrelas produzem elementos, as substâncias básicas do universo, quando a fusão nuclear no núcleo de uma estrela reorganiza os núcleos atômicos com pressão e calor inimagináveis. Estrelas de tamanho médio como o nosso Sol produzem elementos muito simples, como o hélio. Estrelas maiores produzem elementos mais pesados. E se elas morrem, elas produzem mais. Quando uma estrela, aproximadamente 10 vezes maior que o nosso Sol, usa todo o seu combustível nuclear, ela entra em colapso e então explode em uma explosão 100 milhões de vezes mais brilhante que o Sol, criando ainda mais elementos e atirando-os para o espaço. Se a estrela for grande o suficiente, um desses elementos será a prata. Há mais de 4 bilhões e meio de anos, a gravidade puxou os destroços de prata para perto na Terra em formação. Existem elementos químicos que tocam em outros elementos e se aglutinam de formas diferentes. E, como consequência, a prata não foi distribuída de forma igual pelo planeta Terra. Dentro da Terra, a prata do espaço é derretida e depois concentrada em áreas de extremo calor abaixo da superfície. Em outras palavras, onde há atividade vulcânica. Então, há milhões de anos, na Bolívia, a terra se abre e Potosí se enche com um metal, que no século XVI, os espanhóis fariam quase de tudo para obter. Quando a prata foi descoberta no Novo Mundo, isso serviu de incentivo para que os conquistadores concluíssem o processo de dominação do Novo Mundo. Então, acredite ou não, eventos que aconteceram há talvez 5, 6 bilhões de anos afetaram a história das Américas bilhões de anos depois. O ouro roubado dos astecas e dos incas foi um grande ganho inesperado para os espanhóis. Mas é a prata de Potosí que cria a primeira verdadeira economia internacional. Isso porque, entre as décadas de 1550 e 1800, 85% de toda a prata do mundo, das Américas à Afro-Eurásia, vinham dessa montanha. E a maior parte fluía para um país, a China. Isso mesmo, China. Alguns anos depois de Colombo desembarcar nas Bahamas, os portugueses finalmente conseguiram contornar a África até a Índia e depois a China.
Uma vez que Portugal abriu a porta, outros países encontram seus próprios caminhos nos mercados chineses. A Espanha estabeleceu rotas comerciais em seus novos territórios nas Américas. E no final do século XVI, eles estão comprando produtos chineses com a primeira moeda global. As moedas da prata mais pura do mundo, a prata de Potosí, enviada para a Casa da Moeda do México para criar o dólar de prata. A prata é então transformada em moedas ou lingotes e era então enviada em galeões espanhóis através do Pacífico para a nova colônia espanhola em Manila, nas Filipinas. De lá, ele vai para a China para pagar pelos itens de luxo chineses ainda em alta demanda. Então, essa criação extraordinária de uma supernova se torna o principal meio de troca durante o início do período moderno, essa era das descobertas, e marca de fato o início da genuína globalização comercial do planeta. 500 anos depois, grande parte da prata de Potosí acabou. E o dólar mexicano não é mais uma moeda mundial. Mas os efeitos da economia global e o intercâmbio colombiano estão ao nosso redor. Dê uma olhada nesta refeição moderna muito comum. Você poderia chamá-la de combo Velho Mundo, Novo Mundo. Veja o hambúrguer, Velho Mundo. A vaca foi domesticada no Oriente Próximo. Depois foi para a Europa Ocidental e levada para as Américas. O trigo no pão, cultivado pela primeira vez na Mesopotâmia. Alface, Egito. A cebola é asiática. Mas o tomate no hambúrguer e no ketchup vem do México. E as batatas fritas? Batatas do Novo Mundo nomeadas por um país do Velho Mundo. O refrigerante tem açúcar, que era originalmente de Papua Nova Guiné, no Pacífico Sul. Ele se espalhou pela Índia até o Oriente Médio, onde os europeus o adquiriram e o cultivaram no Novo Mundo. E aqui estão os pacotes de sal e pimenta preta. A especiaria exótica do Oriente que deu início à Era dos Descobrimentos? Bem de graça com o combo. Hoje produzimos pimenta preta em plantações muito grandes, em escala industrial. E os custos de produzir a pimenta preta são muito baixos. E o custo de enviar esse produto em grandes contêineres é incrivelmente baixo. Comida mais barata para mais pessoas. Esse é um dos legados da Era dos Descobrimentos. Outras partes desse legado são realmente muito sombrias. Violência, racismo, escravidão e até genocídio. Mas há algo mais a ser dito sobre a Era dos Descobrimentos. Ela alterou para sempre a maneira como entendíamos o nosso lugar no universo. Há uma ligação muito clara entre as descobertas dessas regiões diferentes, um relevo extraordinário, formas de vida e assim por diante, e o que viria a se tornar a grande revolução científica, basicamente motivada pela tentativa de tentar entender essas descobertas extraordinárias. Pilhagem e ganho financeiro. É por isso que os primeiros exploradores arriscaram a vida para ir ao Novo Mundo. Mas, eventualmente, uma transformação aconteceu. Cada vez mais, aventureiros e curiosos começaram a embarcar nessas grandes aventuras. O mais famoso deles é Charles Darwin. Ele era curioso, ele era naturalista. Ele queria escrever a história da vida no planeta Terra e a única maneira de fazer isso era entrar num desses barcos e navegar pelo Mar Azul. E assim começamos a perceber que, embora originalmente o espírito de exploração fosse o espírito de buscar lucro e ganho comercial, com o tempo as pessoas viajavam porque estavam curiosas sobre o mundo. Foi a Era dos Descobrimentos no verdadeiro sentido da palavra. Por um lado, a Era dos Descobrimentos começou com alguns navios no século XV, partindo para praias desconhecidas. Por outro lado, a Era dos Descobrimentos tem raízes nas profundezas do tempo. Na ponte terrestre que povoou 2 continentes, placas tectônicas que arrancaram a América do Sul da África e criaram 2 enormes zonas mundiais. Nas moléculas que se formaram após a colisão que deu origem à Lua. E no elemento que conectaria o mundo forjado no calor de uma estrela moribunda. Elos na cadeia de eventos da história do tempo profundo.